O renomado ator, diretor e produtor de filmes hollywoodianos, Mel Gibson, foi ao prestigiado podcast do apresentador Joe Rogan e fez algumas declarações polêmicas, para dizer o mínimo. Entre os vários assuntos abordados, Gibson falou bastante sobre religião, um tópico muito relevante na sua carreira, principalmente depois do lançamento do filme A Paixão de Cristo, de 2004, uma de suas principais obras. Mas dessa vez, o diretor parece ter se concentrado especialmente nas discordâncias que ele tem com o atual líder da Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa Francisco, além de tudo que ele pensa estar errado em relação à sede da instituição, o Vaticano, e suas resoluções ao longo dos anos. Gibson acusou o Papa de idolatria, sincretismo religioso e apostasia, pecados considerados entre os mais graves pela Igreja Católica. Para isso, ele cita alguns acontecimentos que ocorreram nos últimos anos e que, na época, também levantaram uma série de polêmicas. Mas será que o ator realmente está certo sobre isso? Quais foram os argumentos que ele usou para defender suas ideias? Vamos entender um pouco mais sobre essa história. No centro das críticas feitas por Mel Gibson está um acontecimento muito específico, o Sínodo da Amazônia, um evento que aconteceu em outubro de 2019 e tinha como objetivo promover o diálogo entre as várias culturas da América do Sul, incluindo o Brasil, e expandir o alcance da fé e intercâmbio de crenças entre representantes de várias religiões. Durante o evento, alguns membros das doutrinas nativas da floresta amazônica levaram uma imagem de uma mulher grávida esculpida em madeira. Trata-se de Pachamama, vista como a representação da Mãe Terra pelos povos nativos. Como o encontro também tinha o objetivo de discutir assuntos como preservação da natureza, cultura e território desses povos, eles fizeram várias apresentações em que o Papa Francisco, considerado o anfitrião, estava presente. Depois de várias solenidades e reuniões, a escultura ficou exposta na igreja de Santa Maria, em Transpontina, como um símbolo cultural representativo daquela conferência. Foi aí que as críticas começaram. Várias pessoas passaram a acusar o Papa Francisco por estar cometendo idolatria, já que ele teria recebido e participado de um ritual em homenagem a uma deusa pagã. As acusações vieram de todos os lados, inclusive de muitos católicos tradicionalistas que afirmaram que o Papa estava substituindo a presença imaculada da Mãe de Deus, a Virgem Maria, pela deusa que seria cultuada por aqueles povos. O discurso ficou tão acalorado que um homem, um austríaco identificado como Alexander Tschugel, roubou a escultura da igreja e jogou no rio Tibre, em sinal de protesto. A equipe do Vaticano conseguiu recuperá-la e o próprio Papa emitiu uma nota pedindo desculpa para todos aqueles que se sentiram ofendidos com o ato de intolerância e ressaltou que o objetivo daquele encontro era justamente o contrário, celebrar a paz e a união entre os povos. Bem, mas dito isso, já está claro de que lado Mel Gibson se posicionou nessa história, né? O ator disse com um certo escárnio que uma deusa sul-americana teria sido levada para ser adorada pelo Papa no Vaticano. Na verdade, vendo a entrevista, não é possível discernir se o desprezo de Gibson está relacionado à suposta divindade ou ao fato dela pertencer à América do Sul, o que, por sua vez, poderia ser ainda mais indigno na sua opinião. I mean, we got a pope that brought a South American idol into the church to worship. Really? He did, the Pachamama. He bought the South American, and he got. I don't know what that is. It's kind of like a South American god, Pachamama. Why would he do that? Good question. O que não podemos esquecer é que Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, é natural da Argentina, um país da América Latina, e não seria difícil de supor que ele usaria sua influência, a primeira oportunidade em que um Papa sul-americano é eleito na história, para dar abertura e visão à cultura de onde ele veio, de onde todos nós, brasileiros, também viemos, América do Sul. E para contextualizar isso melhor, é preciso entender também de onde Mel Gibson veio. Afinal, as suas origens também podem ter influência sobre as suas atitudes, é claro. Bom, o ator nasceu na Austrália, mas passou boa parte de sua vida nos Estados Unidos, onde solidificou a sua carreira.
Ele foi criado por pais católicos tradicionalistas, crença que ele ainda professa nos dias de hoje e que provavelmente é o maior combustível das suas polêmicas opiniões. Mas como assim? Mel Gibson é católico e ainda assim critica o líder da sua religião? Pois é, parece contraditório, mas há uma razão para isso. Acontece que, assim como seu pai, Gibson diz pertencer a um braço, uma corrente do catolicismo que respeita as visões tradicionalistas da religião, mais especificamente aquelas que foram alteradas pelo Concílio Vaticano II, que aconteceu entre 1962 e 65. Um concílio sempre é convocado quando representantes das igrejas católicas ao redor do mundo sentem que precisam se reunir para debater temas pertinentes à sua fé, como dogmas, tradições, resoluções, entre outras coisas. Nesse caso específico, foi decidido que as missas ao redor do mundo seriam celebradas em suas línguas nativas e não apenas em latim, para ampliar o conhecimento dos fiéis. A paz deveria ser uma prioridade da igreja, assim como foi ensinado por Jesus, o próprio príncipe da paz. Os não cristãos deveriam ser tolerados como irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. Além de que, os leigos, missionários que possuem famílias e não seguiram a carreira religiosa, também seriam celebrados como membros do apostolado de Jesus, possuindo a mesma missão de levar o Evangelho, a Boa Nova, a todos os povos. Essas mudanças foram importantes, inclusive são vistas como algo natural para quem celebra a fé católica hoje em dia. Aposto que muitos de vocês não sabiam que, até pouco tempo, todas as missas eram celebradas em outra língua, né? O latim. Mas essas mudanças foram vistas com maus olhos por essa corrente, que é tradicionalista, o que inclui o ator Mel Gibson. A discordância foi algo tão sério que parece ter havido um novo cisma na igreja. Uma cisão que produziu duas novas religiões. Não é à toa que os adeptos a essa corrente dizem que são partidários do movimento sedevacantismo, que significa cadeira vazia, pois eles não reconhecem a legitimidade dos papas que foram eleitos desde então. Para eles, a igreja continua sem uma liderança, um representante comum para unificá-la. Mas as acusações não param por aí. Gibson disse que o Papa Francisco errou ao considerar o pluralismo religioso, pois o Sumo Pontífice disse em várias ocasiões que todas as crenças são relevantes e precisam ser respeitadas. Para o diretor, isso seria um pecado, já que um dos princípios do cristianismo é que só existe salvação mediante o reconhecimento do Senhor Jesus como Salvador, Redentor de toda a humanidade. Isso está correto? É uma verdade de fé para a maioria, senão todas as religiões cristãs. Mas o que deveria ser feito nesse caso? Impor a fé com força e violência, como já aconteceu? Parece que esse não seria o melhor caminho. E se pararmos para analisar os discursos do Papa, veremos que ele nunca afirma que há salvação fora de Jesus, mas que todas as religiões, ao seu modo, têm uma forma de se relacionar com Deus. Sustentar isso não é, em verdade, desconsiderar que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, mas reconhecer que o poder e a misericórdia de Deus são infinitas, assim como a sua justiça. Por isso, não é justo considerar que uma pessoa correta, santa, seria condenada por não reconhecer Cristo como seu Salvador. E não estou dizendo de pessoas que negaram a Cristo, mas pessoas que nunca o conheceram de fato. Ou você acha que Deus iria condenar um membro de uma tribo nativa apenas porque a informação sobre a existência de Jesus nunca chegou a ele? Isso não parece correto, né? Gibson também acusa o Papa de praticar apostasia, que é negação ou abandono da fé. Ele até afirma que, abre aspas, a própria natureza da apostasia é que você tem que fazer parte dela para se afastar dela. É um trabalho interno. Não é bom, fecha aspas. O diretor está correto em dizer que para ser um apóstata, antes é preciso estar dentro. Afinal, só é possível abandonar algo, inclusive a fé, se antes tiver conhecido ou praticado. Agora, veja essa passagem da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Filhinhos, já chegou a última hora. Vocês não ouviram dizer que o anticristo devia chegar? Pois vejam quantos anticristos já vieram. Daí reconhecemos que a última hora já chegou. Esses anticristos saíram do meio de nós,
mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas era preciso que ficasse claro que nem todos eram dos nossos. Considerando que o movimento sedvacanista deixou de reconhecer a legitimidade do seu líder depois que algumas alterações não lhe agradaram e foram feitas, quem seriam os apóstatas nesse caso? Aqueles que não permaneceram unidos com a igreja, concorda? Que foram desobedientes às instruções daquele que, para eles, deveria ser a própria representação de Cristo na Terra, o Papa. Por fim, precisamos lembrar que Gibson já esteve envolvido em diversas polêmicas durante a sua carreira. O ator foi preso por dirigir sob influência de álcool, acusado de agredir fisicamente e verbalmente suas ex-companheiras e até se envolveu em um escândalo quando fez várias declarações antissemitas. Isso é, discriminou os judeus e a sua fé durante algumas de suas entrevistas. Parece que o preconceito com aquelas crenças alheias não são novidades no currículo do ator. Tudo isso serve apenas para que tomemos cuidado com as declarações que ouvimos por aí. Afinal de contas, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Mas fazer falsas acusações e zombar da legitimidade da fé de outras pessoas não é só errado, mas como também crime, independente de quantos seguidores concordam com essas opiniões em suas postagens. A gente agradece a sua companhia sempre muito especial. Deixe os seus comentários sobre o que você acha sobre isso. A gente se vê num próximo vídeo.